Olá pessoal, eu sou a Graciane Saliba e hoje eu vim comentar com vocês a questão 14 que caiu na prova do ENAD desse dia 25 de novembro, conforme pedidos dos alunos. A questão 14, que eu estou na prova em mãos, ela é sobre teletrabalho. O teletrabalho foi inserido na CLT com a reforma trabalhista, Lei 3.467 de 2017 e acrescentou o artigo 75A até o 75E da CLT. E, gente, aqui eu vou ler aqui rapidamente a questão com vocês e mostrar as controvérsias e algumas críticas à elaboração da questão. Foi uma elaboração audaciosa, corajosa realmente e que aborda controvérsias. Vamos lá. Diz assim: por meio da Lei 3.467 de 2017, também chamada de Reforma Trabalhista, foi acrescido o inciso 3º ao artigo 62 da CLT, o qual trata das exceções sobre o controle da jornada de trabalho, ficando determinado que tal controle não se aplica aos empregados em regime de teletrabalho. O artigo 58 da CLT assim estabelece: a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. 1. As horas extras para os trabalhadores contratados na forma de teletrabalho são devidas quando, de alguma forma, houver compatibilidade com o controle de jornada e caso estejam preenchidos os requisitos da relação de emprego. Vamos analisar, então, esse inciso 1 aí trazido na questão 14. É importante você ver que no artigo 62 da CLT trouxe que quem está em regime de teletrabalho não tem que registrar o ponto, é considerado como se fosse uma jornada externa também, que não tem que registrar o ponto. Entretanto, qual é a abordagem que podemos ter aqui e que tem controvérsias nos nossos tribunais? Para teletrabalho, ainda que possa não ter essa obrigatoriedade de registrar o ponto, se eu consigo apurar qual é a quantidade de horas que essa pessoa trabalha, é possível sim ter a hora extra. Então não é que não tem hora extra, não cabe trabalho extraordinário. Será que dá para apurar qual é o número de horas que essa pessoa trabalhou? Graciane, mas os tribunais, como vem a divisão, a gente já tem alguns julgados que falam que a pessoa que o trabalhador, que ele que tem que controlar, então que não teria jornada extraordinária. Entretanto, pelos princípios do direito do trabalho, o meu posicionamento nesse caso, concordo aí que vai ter controvérsia, vai ter discussão, o meu posicionamento é que é possível a gente ter o controle, se tem o controle desse trabalho, ainda que em teletrabalho, é possível apurar e teria sim o trabalho extraordinário. Então essa 1, ela realmente ficaria certa, porque se é apurado as horas trabalhadas, teria sim a hora extra. Vamos então para a 2. A 2. O acordo coletivo e o preenchimento dos requisitos da relação de emprego são elementos indispensáveis para que o empregado que labora em regime de teletrabalho receba o pagamento de horas extras. Gente, aqui está falando que para poder receber hora extra, quem trabalha em regime de teletrabalho, é indispensável, é obrigatório que tenha acordo coletivo e que tenha relação de emprego, que tenha os requisitos preenchidos. Tudo bem, relação de emprego eu concordo que ele deve ter, entretanto, não posso falar que é obrigatório que tenha o acordo coletivo. Graciane, mas no artigo 611-A da CLT, está falando que a gente pode negociar teletrabalho com acordo coletivo e com convenção coletiva. Gente, lembre que eu posso negociar. É uma liberdade que é dada no caso de teletrabalho. A gente pode negociar ali algumas cláusulas de teletrabalho, mas eu não posso afirmar que é indispensável. Não há na lei claramente, expressamente, essa obrigatoriedade. Pode ser que a banca venha falando que precisa de um acordo coletivo, que essas horas extras, já que a gente tem lá naquele artigo 62 falando que não bate ponto, não registra a jornada, que não teria hora extra, e a banca vem falando que isso só se fosse previsto em acordo coletivo. Sim, e aí caberá a discussão, caberá inclusive até recurso se a banca considerar isso. Por quê? Não fala que o acordo coletivo é indispensável, ele é obrigatório para ter a hora extra. Lembrem que a gente não tem expressamente na CLT falando que tem hora extra para regime de trabalho. Interpretamos isso no macro do direito do trabalho, ok? Então, a 2 aí nessa questão, ela ficaria errada, porque eu não posso falar que o acordo coletivo é indispensável. A 3.
as horas extras para os trabalhadores contratados na forma de teletrabalho são devidas somente quando as partes, de forma expressa, assim ajustarem, ainda que não preenchidos os requisitos da relação de emprego. Gente, é outra questão que também há discussão. Só se ajustar que vai ter hora extra. Aí, peraí, a gente está considerando, então, que quando é teletrabalho, a gente não tem hora extra nenhuma. Se a banca considerar isso uma interpretação diferente aí do direito do trabalho, poderiam até pensar, mas em regra, se eu consigo apurar as horas que a pessoa trabalha, ainda que não tenha um registro de ponto expresso obrigatório, eu teria sim o regime de hora extra. Então, se o trabalhador comprova que ele trabalhou mais de 8 horas, ele teria sim. Por isso, gente, o gabarito que eu, Graciane, daria nessa questão era a letra A. Apenas a 1 está certa. 1 apenas. A 2 e a 3 vimos que tem controvérsias e se porventura a banca considerar, vamos discutir novamente aqui no canal no YouTube o porquê e até inclusive algumas decisões já acontecidas nos nossos tribunais. Eu espero você em outra questão que também irei comentar da prova do Enad. Até mais!